membros do corpo de Cristo, nessa igreja local. Cada um tem um nome, tem um talento, tem uma história, como acabou de ser lido, né? Mas é Cristo que faz todo sentido para nós, amém, irmãos? Eu agradeço a presença de cada um. Temos visitantes recorrentes, que não é a primeira vez, né, que estão aqui. O pastor Davi vai trazer a palavra de Deus nesse momento. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Pode tirar essa coisa. Muito obrigado por estar aqui hoje de noite e obrigado por esse convite que temos. Você sabe que um pouco o problema da minha visão, então você viu que eu toquei instrumento com o olho direito tampado porque ela tem problema de dupla visão, né? Que coisa terrível, né? Mas eu acho que é idade, né? Quantas vezes na Bíblia fala que o homem já tem os olhos escurecidos, né? E não é que ele foi cego, mas não está chegando direitinho, né? Então, aí tem as coisas aqui. Muito bom. Mas parabéns por esse terceiro aniversário. Eu sinto parte do culto, parte de tudo que está aqui. Eu gosto da música, tudo especiais que tivemos. Está muito bom, né? Que graças a Deus por isso. Então, o pastor me falou para falar de aniversário da sua igreja. Eu pensei muito em falar sobre o propósito da igreja, para renovar a razão que estamos aqui para esse dia, né? Nós temos em Mateus 28, que a maioria já conhece isso, que Jesus disse que tem poder. Mas quando a gente olhar essa palavra de poder, eu não tenho, eu não conheço grego, eu não conheço um grego, mas eu tenho em casa um dicionário, eu tenho um programa que tem todas as palavras da palavra de Deus em português ou em inglês para grego, né? Então essa palavra, quando Jesus falou, ele dizia, eu tenho toda a autoridade. Ele tem autoridade. Nós temos autoridade de Jesus Cristo para fundar esta igreja. Tem autoridade. Autoridade, interessante, né? Se eu for lá na Ferão Dias e coloco a mão assim para parar um caminhão, o que vai acontecer? Não vai ser bem, não. Mas estamos indo de outro dia da nossa estrada e passando no posto policial federal e da rodoviária, e tinha uma mulher lá e ela faz assim. O que eu fiz? Eu parei e saí da estrada, porque ela tem autoridade, né? E nós temos a autoridade de Jesus Cristo para fundar essa igreja, para pregar o Evangelho. Pessoas não gostam e ficam muito irritadas com isso, né? E essa autoridade é para pregar a palavra de Deus. E para pregar, não quer dizer que, como o pastor Fábio está fazendo aqui todo domingo, mas é para falar as coisas do Evangelho para todo mundo, né? E daí, a gente é para batizar e ensinar. E essa coisa muito importante, que para batizar não é parte de salvação, entendeu? E tem muita gente, eu falo, quando você aceitou Cristo, ele diz, eu fui batizado em tal igreja. Ele diz assim, tem um problema aí, né? Deve ser, eu aceitei Cristo em tal igreja, eu aceitei Cristo em tal lugar, coisa assim, é muito importante. Até tinha uma mulher no nosso bairro, ela aceitou Cristo e ela foi vivendo normalmente, todo tipo de coisa, disse, mas por que está fazendo isso? Você é uma crente? Não foi batizado ainda, então não posso continuar. Não, você aceitou Cristo agora, você mudou daqui para frente. Batismo é como quando o policial me parar, eu tenho que mostrar minha carteira de habilitação, né? Carteira de motorista de habilitação. E essa carteira, ela vai explicar para o policial que eu já fiz alguma coisa, eu fui examinado e passou, então posso dirigir direitinho. E não é, essa carteira não é meu próprio, é uma evidência que eu fui provado, não? Então o batismo não é a sua salvação, mas é um documento que você aceitou Cristo e foi
sepultado como ele foi sepultado, enterrado, ressuscitado para uma nova vida. Então nós temos uma nova vida, que coisa maravilhosa que temos. E para ensinar, tem que ensinar as novas crentes. E eu gostaria, se a pessoa pode ter uma, como eu vou falar, uma pessoa, cada pessoa que quer ter Cristo tem uma, que palavra, pastor? Alguém para ensinar aquele nova crente, né? Tem um tipo de coisa assim. Mas nem sempre isso acontece. Como é? Discipulado, né? Discipulado. Seria ótimo, né? Mas eu já levei pessoas para aceitar Cristo em São Paulo, sentado no banco com alguém e faz aqui, né? E nunca vai ver ele de novo. E outras pessoas que aceitam Cristo e não sei para onde eles foram. Só uma vez estava numa igreja, estava pregando em Campinas, e veio um rapaz e ele falou uma coisa que eu não gosto de ouvir. Ele disse: "Você lembra de mim?" Não. Só se deve aproximar, eu lembro dela, eu posso lembrar dela, posso lembrar do pastor, algumas coisas, mas não. Ele disse: eu era borracheiro e você veio para consertar pneu e me deu uma folheta, essa foi sua vida. E eu aceitei Cristo, agora sou membro desta igreja e que coisa bom, né? Mas não lembro quem era. Mas através da folheta. Você sabia que o homem que traduziu a Bíblia em português aceitou Cristo através de uma folheta? Já pensou? E quantas vidas mudaram por causa disso? Então você vai, tem folhetos lá na mesa, você deve dar folheto para todo lugar. Todo lugar. Uma vez ou outra alguém recusou a folheta, mas a maioria aceitou com alegria, né? E a propósito da igreja é para cumprir e para ter essa autoridade. E também nas cultos, em Atos, capítulo 1, versículo 14. Atos 1 e 14, você pode olhar na sua Bíblia lá? Eu vou tentar ler. Ok. Todas estas perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Interessante, né? Que ele fala de geral, depois ele explica direitinho que Maria e seus irmãos. Você sabia que seus irmãos não acreditavam em Jesus Cristo? Eles não, até esse momento, depois eles dizem: agora tem uma coisa. Mas eu fui em Mateus 3:55 e fala o nome de 4 irmãos e disse: e todas as suas irmãs. Então são 2. Então Maria tinha 5 homens e pelo menos 2 mulheres. E para a pessoa que é católica diz: isso não pode ser. Mas a Bíblia fala que ela tinha todas essas crianças. Interessante, né? Que essas coisas. Então nós temos outro lugar que a mãe e as filhas pensavam que ele fora de si. E entrou no culto para salvar ele, não sei o que. Mas eles tinham essa coisa que a igreja estava unidamente, que nós temos aqui nessa igreja. Nós temos uma ideia, uma focal para pessoas aceitar Cristo e para pessoas virem para a igreja. Em Atos 2:41, nós temos a pregação. E eu não vou ler esse versículo, mas está em 47 também, a pregação. Pastor, como gostaria de pregar e ter 5.000 convertidos? E batizando 5.000 pessoas. As 12 discípulos, já pensou quanto tempo levou para batizar 5.000 pessoas, 3.000 pessoas de uma vez só? E para isso, né? Então, era uma coisa interessante, né? E em versículo 42, nós temos a escola dominical. É importante ter a escola dominical. E vocês, hoje nessa igreja, é tão animado para ver todo mundo aqui para aprender as doutrinas mais finas da palavra de Deus. Tem a pregação, mas a escola dominical, onde você vai aprender. As crianças, adultos e jovens, nós aprendemos coisas da palavra de Deus. E tinha um homem, ele ficou bravo comigo. Ele estava perguntando ao pastor um assunto e
eu cheguei lá e disse, irmão, se tivesse na escola dominical, eu ensinei sobre esse próprio assunto que está perguntando. Ele ficou bravo comigo, que ele não gosta de escola dominical. Eu falei, é coisa de criança. Não, é coisa para todo mundo. Se vai na universidade, tem crianças? Não, tem jovens, né? E adultos ensinando lá coisas da vida. Então, nós temos que ter essa coisa. E em versículo 45, você vai ver que a igreja era meio pobre, eles venderam tudo e deu de uma coisa central para todo mundo. Então, o pastor até agora não pediu que você venda sua casa e dá para a igreja, né? Não, vontade tem, né? Esse não é mais necessário, mas se acontecer uma coisa, uma tragédia, uma coisa assim, a gente fica unido para esse tipo de coisa. Mas em Malaquias 3, vamos lá em Malaquias 3, Mateus, mais uma página 2, ok, Malaquias 3. Ele fala, o versículo que nós gostamos muito, que roubaremos o homem a Deus. Todavia, vós me deveis em dízimos e roubamos nos dízimos e as ofertas. Em versículo 10 diz, traz todos os dízimos a casa de ser tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E sabe alguma coisa? Todo mundo tem que, essa aplica para todo mundo, essa coisa de dízimo. Eu estava sofrendo, estamos faltando dinheiro, já faltou dinheiro, todo mundo falta, né? Mas aí eu fui estudando no Velho Testamento, eu peguei um estudo bem sofisticado e nem dá para a igreja porque é bem complicado. Nesse estudo eu descobri que o judeu ensinado na Bíblia para viver com 70% dos reina. 10% era dízimo, 10% era para emergência e 10% é para as outras pessoas. Entendeu? Então, eu vi pessoas pagando R$300 para, como chama, televisão? Não, canal. Canal a cabo, né? Canal a cabo, R$300. E outras coisas, gastando coisas assim. Ele diz, eu não tenho dinheiro, não tenho, mas está jogando dinheiro fora com esse tipo de coisa. Eu estava numa hotel lá na América do Norte e lá tinha 200 canais e nada para ver, nada para assistir. Meu genro, ele comprou um aparelho, ele pega de satélite, e tinha 300, 400 canais de Alemanha, de Argentina, de Uruguai, e todo tipo de coisa, mais de 300 canais, nada para assistir, né? Para que isso. Então eu peguei coisa assim, ok, gasta tudo essa coisa, e daí tem que ter carro dando, esse não é problema para nós, né? Não tem esse problema, né? Meu carro tem 10 anos, meu outro carro tinha 15 anos, daí eu troquei para uma mais nova, agora só tem 10 anos, né? 10 anos, sim. E quando daqui 5 anos, eu vou trocar para uma de 10 anos, né? Então, vai aumentando lá pouco. Eu gostaria de ter um carro, mas nós alugamos um carro lá em Orlando, pastor. Eu entrei no carro e eu não sabia nem como ligar ela. O homem disse, você sabe ligar carro pela empurro? Chama empurro, né? É um botão. Sim, eu já empurrei vários carros para dar partida. Ele disse, não é assim, não. Você vai entrar e empurrar um botão e vai dar partida. Daí ele não sabia fazer com o ar, ele não sabia pôr marcha ré, não sabia parar ela, não sabia abrir a porta. Ele estava sentado lá, nós conseguimos colocar ela na área e ficamos lá, como que dirige esse carro? É tudo eletrônico, né? Tem um telão, coisa assim. Não, eu gosto de um carro que
eu gosto de marcha, né? Se for a primeira marcha, ele já sabe onde você está, né? Ele sabe como dirigir esse tipo de carro. Então, então, ofertas, a pessoa tem que pensar nisso. E, nós criamos esse fundo e agora podemos ajudar pessoas e coisas assim. Agora temos um pouco de folga financeiras e a gente tem que ver essa. E não é uma coisa que faz hoje para amanhã. Tem que começar aos poucos, diminuindo as despesas, dando seu dízimo, colocando em reserva. Mas uma vez eu estava numa igreja, um homem estava dando testemunho. Eu já conheci dois pastores milionários, ok? Milionários. Nenhuma delas me pegou para apoiar. Mas outra igreja estava lá, o homem era de negócio, e ele disse, eu dei a oferta para a igreja, eu tirei tudo que eu tinha na poupança, só deixei $100 mil para a almofada. 100 mil dólares. O que você faz com $100 mil, pastor? Só para almofada, para emergências. Eu tenho emergência. $100 mil. Quanto você deu para a igreja mesmo que só sobrou? Eu acho que em toda a minha vida nem gastei $100 mil até agora. Eu não tenho $100 mil porque Deus sabe que eu não sei usar $100 mil. Eu tenho o que eu tenho, estou fiel com essa. E lembra que Deus quer que o que você faz com o que você tem, ok? Eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho. Pronto. Se alguém diz, mas se tem um homem, se dá uma enxada, diz lá, vai fazer uma plantação com enxada. Você que trabalha na terra, não vai muito. Mas daí tem um homem com 5 empregados, com trator, com esse tipo de coisa, e vai lá e diz, por que esse homem aqui não faz o que ele faz? Ele só tem a enxada, e você tem um trator. Então, esse homem vai fazer muito mais do que essa, mas então, cada uma, o que você tem, Deus só vai querer o que você fez com o que você tem, ok? Pronto, essa aqui. Agora, outra coisa, o propósito da igreja é missões. Sabe que a propósito da igreja é missões. É missões, ok? Olha, toda pessoa que está aqui hoje é um missionário dessa igreja. Pastor Fábio era missionário da igreja dele antes que era missionário para o Brasil, né? Débora também. Desculpa. E eu também, na minha igreja, eu fui missionário da minha escola, para o meu bairro. E foi coisa assim. E foi, ok, você tem contatos que pastor não vai ter. Você vai conhecer pessoas, talvez 200 pessoas, cada uma de nós tem 200 pessoas conhecidas, e o pastor só sabe esse aqui, né? Então, a gente são missionários, dá folhetos na escola. O principal ficou bravo comigo, porque estava dando folhetos para todo mundo, né? E olha, eu tinha folheta, se você fumava, eu tinha folheta para fumar. Eu tinha folheta para dança, eu tinha folheta para cinema, eu tinha folheta para pessoa que xingava, folheta para fumar. E estava dando para todo mundo. E o diretor disse, Davi, você não pode dar esses folhetos, é proibido, não pode. Então ele disse, mas se alguém perguntar, eu posso dar um para eles. Ok, se eles perguntar, você pode dar. Então eu coloquei uma placa aqui, me pergunta. Me pergunta. Pergunta o quê? Você quer um folheto? Ok. Então o diretor foi assim, não. Mas é gostoso. Você deve ter um testemunho onde você está. Tem uma Bíblia na sua mesa, folhetos, coisas assim, dando testemunho, convidando pessoas para a igreja. E olha, sua vida tem que ser melhor. Okay? Você não pode estar fumando
e dizia, fulano, pode ir para a igreja comigo? Eu estava no bar tomando uma cerveja e dizia, por que não vem para a igreja comigo? Não dá. Você tem que ter um testemunho que merece essa. Muita gente diz, eu não vou convidar a pessoa para a igreja porque minha vida não... Olha, sabe uma coisa que pode mudar toda a sua vida? Veja bem. Primeira, você vai num lugar quieto e ora para o Espírito Santo, diz, Espírito Santo, me faz lembrar todos os pecados que eu não confessei. Eu fiz isso e eu lembrei coisas. E foi confessando. Lembra que se confessamos, Ele é fiel para perdoar. Daí ele foi confessando. Daí tinha um colega que estava numa colegial e o professor disse para ele, e eu tentei também, pega um livro, por exemplo, Filipenses, 4 capítulos, leia todo dia por uma semana. Todo dia por uma semana. E daí tem Colossenses, tem Efésios, tem Galatas. Todo dia ler essa coisa por uma semana e duas coisas vão acontecer. Você vai parar de ler ou você vai parar seu pecado. E muita gente começa a ler a Bíblia e para, porque eles não podem ler a Bíblia e pecar. Eles têm que parar de pecar e continuar lendo, ou eles têm que parar de ler e continuar pecando. Pronto, né? Tenta essa prova. Tenta pegar um livro desses e vai lendo. Quando eu estava no seminário, eu tenho que ler Mateus de uma vez, sentado, sem parar. Tem que ler, começando Mateus 1 até o fim de Mateus, de uma vez só. Mas quando você lê um livro completo, dá outra orientação como está sendo nele. Então, a nossa igreja é missões. Em Atos 1:8, vamos lá, tem uma palavra interessante. E disse, se eu consigo, ok. Mas receberemos, na minha Bíblia diz, virtude do Espírito Santo. E olha, coisa, ok. Nessa palavra, virtude, como eu disse, eu não conheço grego, mas eu fui no dicionário, e essa palavra virtude é uma força, ok? Essa palavra, você sabe o que é dínamo? Dínamo é que está fazendo essa força aqui, né? É um dínamo que faz essa força. E tem outra palavra em português que foi traduzido dessa palavra, em grego era dunimais. Dinamite. Então o poder do Espírito está lá. Agora, já foi na casa do pastor Fábio, essa subidona, né? Para andar, já pensou para andar, já é difícil, né? Ok, eu vou com o meu carro, eu estaciono lá no fundo, eu fui lá e por nas costas lá e comecei a empurrar o carro para chegar na casa dele. Quanta distância eu vou chegar? Mas se eu entro no carro e dar a partida, engata a marcha e por uma pequena pressão do acelerador, vai subir, porque eu usei o motor do carro. O carro tem essa potência. E primeiro eu tenho que fazer uma ação pequena e depois o motor pega e vai embora. Estava vendo um comercial de um caminhão, vendendo esse caminhão. Esse caminhão tem o trator, né? E tem caminhão era tremião, tem 2 carreiras atrás. Estava fazendo cada manobra, interessante, cada manobra, e no fim, o filme está lá na cabine da motorista, abre a porta e uma menina, tamanho de Débora, saiu. Puxa, essa mulher nem podia levantar pneu de caminhão, e ela fez todas aquelas manobras com esse grande caminhão. O que aconteceu? Ela aproveitou o motor que estava lá, com pequena pressão no acelerador, fez todas essas manobras. E também, quando o Espírito Santo está, quando você aceita Cristo, você tem esse poder dentro de você. Mas o que aconteceu? Você faz isso sozinho, que vai ser difícil, né? Vai ser difícil, você vai empurrando.
Mas quando você deixa o Espírito Santo trabalhar, aí você tem o poder de Deus atrás. Quando você dá uma folheta e dá uma pessoa que você interessa em coisas espirituais, você fez o primeiro passo, aí o Espírito Santo começa quando, eu não sei como o pastor fala, mas quando eu fui chamado, eu nem podia dirigir o culto em oração silenciosa. Entendeu? Estava com tanto medo. Mas eu descobri, se eu tomo o primeiro passo, daí o Espírito Santo, ele dá a força. Se ele diz, você quer pregar hoje à noite? Não. Eu tenho medo, eu não quero ter seus caras. Mas, agora vocês estão sorrindo, né? Tá bom, tá ótimo, mas eu já preguei em lugares que não era muito bom, né? Mas o que aconteceu? Que eu tomo o primeiro passo, eu preparar e chego aqui, e daí o Espírito Santo me dá força para fazer o que tem que fazer. Então eu estou aproveitando a força do Espírito. Eu não tenho essa força. Eu não tenho. Eu tenho vergonha de ficar tudo isso. Mas, like Dona Edna, ela veio aqui e falou com vocês, não faz tanto tempo, ela não podia fazer isso. Não podia, mas ela veio aqui através do Espírito Santo, né? E ela consegue falar até melhor que eu, né? Então, tá ótimo, né? Mas o que está falando, nós temos o dínamo, nós temos a dinamite do Espírito Santo para pregar em todo o nosso lugar e também, quando você dá sua oferta, você está dando o poder do Espírito Santo tomar sua oferta e vai para outras partes do mundo para pregar o Evangelho. Tudo que eu tenho na minha vida vem através de ofertas missionárias dos membros da igreja lá na América do Norte. Tudo que eu tenho, tudo, é de Deus, vem de Deus. Porque eu estou representando aquela igreja lá para pregar aqui no Brasil. Com vocês é uma moleza, está ótimo. Mas nós começamos lá no Shangri-La, você lembra? A pessoa lá não sabia nenhuma música. Nenhuma. Ela era menina, né? Mas já pensou começar a ensinar como que faz? Eles não sabem. Uma mulher deu a Bíblia para ela e disse, vamos abrir para o Novo Testamento. E ela disse, pastor, eu tenho uma Bíblia, mas eu não tenho o Novo Testamento. Onde eu acho uma dessas? Está na sua Bíblia, né? Então, eu ensinei as crianças a falar todos os nomes da Bíblia com sotaque americano. Eles falam, lembra? Todo mundo falou todos os nomes da Bíblia sotaque americano. Então, os pais dizem, o que está ensinando meu filho? Mas mas o que? Mas, quando você dá seu dinheiro para missões, esse deixa o Espírito Santo levar para a pessoa. Eu conheço missionários que falou de tribos que foi salvo através de uma folheta. Alguém deu seu dinheiro, 5 centavos, 10 centavos, comprou esse folheto e ele deu para alguém, e levou para alguém, e levou para esse lugar que ele estudava, aceitou Cristo, e foi assim, uma coisinha assim. Então, você nunca sabe, sua oferta, um dia, que eu gosto dessa parte, um dia alguém vai tocar no seu ombro, lá no céu, e você diz, quem é você? Eu sou a pessoa que foi salva, porque você deu para o Senhor seu dinheiro. E você nem sabia quem é, mas Deus sabe quem está aceitando Cristo através da sua oferta. Então, missionário dessa igreja para o seu bairro, dessa igreja para o estado, dessa igreja para o Brasil, para outros países, em missões, ok? Agora eu vou falar sobre o pastor. Eu quero ler um versículo, se eu consigo achar. Ok. Em 1 Tessalonicenses, lembra que o pastor, ele tem responsabilidade que vocês nem conhecem. Eu conheço.
mas ele tem responsabilidades que você não vai conhecer. Ele tem decisões para fazer, e algumas pessoas vão sorrir, outras pessoas vão chorar, e coisa assim, mas ele tem que tomar decisões, ele tem que estudar, e eu tenho um colega, um pastor, ele pode ouvir a pessoa falar, e disse, eu sei, esse homem estudou 10 minutos para essa mensagem, mas geralmente, a pessoa tem que estudar meia hora para cada momento que fala. Entendeu essa? Se ele fala 20 minutos, já pensou quanto tempo que vai? E há mais. Mas estamos falando hoje que nós temos que conhecer todas as coisas para apresentar uma coisa aqui. Então, se eu não conheço a base, eu não posso fazer essa tipo de coisa. Então, ele tem em 1 Tessalonicenses 5, versículo 12, e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que precedem sobre vós no Senhor e vos administraram, que os tenha em grande estima e amor por causa da sua obra, tendo paz entre vós. Segundo 1 Timóteo 5,17, primeiro, 1 Timóteo 5,17. Segundo, ok. 5,17, ok. Os presbitérios, que pastor, que governam bem, sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Interessante, né? Então você deve dobrar o seu salário. Não tem grande salário, nada. Então, 2 vezes nada, e agora. Mas, na verdade, quando você vai ter um pastor nacional que vai liderar a igreja um dia, tem que ser bem respeitado, bem. Geralmente, você pede o que é salário mínimo? Mínimo não sei, salário média de congregação, e o pastor deve ganhar isso e mais, né? Então você vai ver, se alguém ganha o salário mínimo, outro tem 10 salários, então ele deve ganhar 5 por aí, né? Coitados, os pastores eu conheço, a igreja paga de 1 salário, 2 salários, nem dá para pôr comida na mesa com essa, né? Muito menos a história tem que fazer. Em Hebreus, capítulo 13, ele fala assim, em versículo 7, Hebreus 13 e 7, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitam, atentando para sublimamente de viver. Então, ele deve ter uma vida que você pode dizer, eu quero imitar a vida dele. Que responsabilidade que é essa, né? Em outra parte do mesmo capítulo, versículo 17. Não, 17? 17, ok. Obedecem a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam para vossas almas, como aqueles que hão de dar conta deles, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Entendeu essa? Você tem que obedecer ao seu pastor. E se ele diz, o que eu devo fazer com tal coisa? Quantas vezes, eu não sei que pastor já fez isso, mas a pessoa diz, ok, deixa-me voltar a contar. Eu levei muita gente para pronto-socorro. Eu fiquei conhecendo os doutores lá, pessoalmente, né? Então o doutor, eu perguntei, o que você tem que fazer para ser doutor? Ele falou da escola, de internship, estágio, coisa assim que tem que fazer. Ele disse, para ser pastor, o que faz? Então eu falei, tem que fazer escola, estágio, tem que fazer as coisas assim, está muito paralelo. Eu disse para ele, doutor,
qual é o problema que você enfrenta mais do que tudo? Ele diz, olha, o paciente vem, ele tem um problema, ele diz, toma esse remédio, e faz essa coisa, e volta em 30 dias, e você vai ser sarado. A pessoa volta em 30 dias, e diz, doutor, ainda está doente, você fez isso? Não, eu não fiz nada disso. E agora? E quantas vezes a pessoa vem, diz, pastor, tem problema espiritual, e você diz, então faz isso, você vai melhorar. E depois ele diz, estou ainda com esse mesmo problema. Você fez o que eu falo? Não. Então, nós temos o mesmo, ele trabalha com parte física, nós trabalhamos com parte espiritual. Então, quando o pastor fala uma coisa, você deve obedecer esse tipo de coisa. Senão, ele diz que não vai bem para você, porque Deus vai ver e vai julgar. E ele tem que dar conta. Então, ele diz, o que você fez com tal membro? Ele fez tal coisa e ele saiu errado. Então, vai sair mal para aquele membro. Então, tem que obedecer seu pastor. Então, eu dou graças a Deus que eu estou nessa posição, que estamos ajudando as igrejas, ajudando o pastor, chega onde estava chegando e dando apoio para todos vocês. É tão gostoso para ver essa congregação. Eu falei com o pastor, aqui eu tenho liberdade. Outras igrejas eu fui pregar, pregando subindo na montanha. Mas aqui é uma beleza, é um prazer falar com vocês e para ouvir vocês. E agora, pastor, é sua vez. Muito obrigado por essa oportunidade de estabelecer o propósito da nossa igreja. Pastor? Amém. Amém. Senhor Davi, eu agradeço a Deus pela vida do meu sogro, por ser um homem de Deus. Ele me abençoou e me abençoa muitas vezes, né? Até hoje. Primeiro por ter cedido a filha dele para casar comigo, mas também por ter me ensinado muito, né? Em maneiras teóricas e práticas. E muitas vezes em momentos difíceis, o pastor Davi falou coisas sábias que ele aprendeu de maneira muito dura na vida, e dicas que um seminário não ensina, mas que ele falou verdades profundas, né? Então eu agradeço muito ao pastor Davi pela sabedoria de alguém que pratica, né, aquilo que prega.